Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Passando aqui para a gente fazer uma análise do que foi ontem o empate do Vitória, estreia da Copa do Nordeste. Vitória que foi até Maceió e no estádio Rei Pelé empatou com a equipe do CRB em 2-2. Como resultado, né, quando você joga fora de casa, e o CRB é um provável classificado para a próxima fase, né, entre os 4 melhores colocados do seu grupo, não é um resultado ruim. É claro, quando você olha num nível assim mais amplo, né? Você vê assim, pô, o Vitória, o time de Série A, o Vitória tem contratado muito bem, e vai enfrentar um Série B que quase que cai para a Série, o CRB que quase que cai para a Série C o ano passado. Olhando por esse lado, você diz assim, o Vitória é o favorito, mas eu acho que o empate no todo não é um resultado ruim quando você sai daqui para jogar fora de casa, contanto que dentro de casa você faça o seu dever e vença as suas partidas. Sobre o jogo, alguns erros individuais acabaram atrapalhando o time do Vitória. Primeiro, eu acho que, apesar de confiar bastante no técnico Carpini, eu acho que o Carpini ontem não fez uma escalação correta para aquilo que nós vimos nos 3 primeiros jogos. É claro que eu respeito sempre o treinador, a sua escalação, o seu dia a dia de treinamentos com os jogadores, o seu olhar nos atletas, a gente tem que respeitar isso, porque não estamos lá no dia a dia, mas daquilo que nós vimos dos 3 primeiros jogos que o Vitória fez no Campeonato Baiano, e o Vitória jogou com seus profissionais, com seus titulares, né? Claro, mesclando aqui um jogo ou outro, mas com o elenco que vai disputar essa temporada de 2025. Eu achei estranho, né, o técnico Carpini armar um time com 3 zagueiros e 3 volantes. Tô jogando fora de casa contra o CRB. Sim, o CRB, né, não é o Flamengo, não é o Palmeiras, né? O Vitória, quanto mais hoje no futebol moderno, que quando você se compacta, não tem essa coisa de sofrer tanto com o adversário. Às vezes você entra do jeito que entrou e olha o que aconteceu. Mesmo com 3 zagueiros e 3 volantes, o Vitória, em certo momento do jogo, tomou pressão da equipe do CRB. E aí, quanto mais quando você tem falhas individuais, como aconteceu ontem. Por exemplo, o Zé Marcos, né? Já tinha errado no jogo anterior do Campeonato Baiano, desse mesmo jeito, tentar atravessar uma bola por ali, e essa bola foi roubada. Aliás, o tal do Léo Pereira, né, jogou demais ontem contra o Vitória, incansável Léo Pereira, dentro do estádio Rei Pelé, deu uma canseira danada nos zagueiros do Vitória, e o lançamento foi feito, e o Vitória tomou o primeiro gol. O Ramon estava lá para fazer, né? O Ramon, que é artilheiro, sabe fazer gol, o Anselmo Ramon, e a bola chegou nele, meu amigo, e ali já era. E aí o Lucas Arcanjo não pôde fazer nada, aí o Vitória tomou um gol, era o que, 10 minutos ali no primeiro tempo, mas o Vitória conseguiu controlar a situação. O jogo foi lá e cá. Foi um jogo bom, um jogo agradável, um jogo movimentado. Não assim, a gente pode falar da parte tática, né, técnica individual dos jogadores, porque é o início de temporada. E início de temporada é sempre complicado. A gente fala como um protocolo, né, do futebol, que os atletas, os jogadores de futebol, ele precisa de 4, 5 jogos para que ele ganhe o ritmo de jogo com a parte física. Não adianta você fazer muito trabalho físico que o cara vai ficar bem fisicamente. Não adianta, você pode exigir demais do atleta no seu treinamento. Ele precisa jogar. Você ganha o condicionamento físico ideal jogando. E aí, como eu já falei aqui, nos 3 primeiros jogos do Vitória, Carpini mudou muito, modificou muito o time. Então a gente não entende, sinceramente, mais uma vez, e nós vimos no jogo passado, né, do Vitória, que o Vitória teve problemas contra a Jacuipense por ter colocado o Hiller e o William Oliveira. Dessa vez o técnico colocou o Ronald ali, né, no meio de campo. Só que com 3 atacantes, mais uma vez, 3 atacantes, não, 2 atacantes, né, não tinha um meia de construção. Apesar do Ronald fazer isso, mas ontem o Vitória não tinha 3 atacantes. O Vitória tinha 2 atacantes porque colocou mais um zagueiro lá atrás. Então ficou assim meio que sem uma conexão de toque de bola mais próximo, com os jogadores mais perto ali.
O bom do Vitória é que pelo menos o Lucas Esteves, o lateral esquerdo, ele se apresentou muito para o jogo. E o Claudinho, que é um bom jogador, ele saía da lateral e fazia por vários momentos um meia. Isso é bom do Carpini, sabe? Eu gosto quando o lateral, ele sai daquela linha lateral lá, né, naquele corredor lateral e fecha para o meio de campo. E foi assim que o Vitória fez o seu gol de empate na jogada do Claudinho. Ele afunilou, centralizou, meteu uma bola para o Janderson e o Janderson terminou empatando a partida ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, e aí o CRB veio para cima do Vitória no início do jogo, pressionou muito o Vitória. Lucas Arcanjo, aliás, fez uma defesaça, né, no cruzamento do GG, uma cabeçada queima-roupa, e o Lucas Arcanjo fez uma defesa extraordinária. Muita gente ficou achando que a bola entrou, mas não entrou. Uma defesa muito boa do Lucas Arcanjo, mas aí não teve jeito. Depois o Léo Pereira, que matou a pau no jogo, para mim foi o melhor jogador em campo, terminou fazendo o segundo gol do CRB. Um fato positivo para o Vitória, e aí a gente tem que anotar sempre isso, né? Nós que trabalhamos com o futebol, comentamos o futebol, é que o Vitória saiu 2 vezes atrás no placar e conseguiu empatar. Isso o treinador avalia muito, sabe? A questão da recuperação do time dentro de campo. Os jogadores se recuperaram dentro de campo. O segundo gol do time do CRB, eu também acho que houve uma falha do Wagner Leonardo. O Wagner Leonardo, eu tenho falado muito isso sobre o Gabriel Xavier do Bahia. O Wagner Leonardo também tem esse defeito. Quando ele sai ao ataque, né, quando ele vai bater de frente com o centroavante mais experiente, por muitas vezes ele fica na rua. O atacante consegue no corpo tirar ele. E foi assim que aconteceu o segundo gol do CRB. Uma jogada pelo lado esquerdo, o lançamento foi feito para o Anselmo Ramon tirou o Wagner Leonardo do corpo e aí a bola enfiada para o Léo Pereira fazer o segundo gol. Mas o Vitória empatou, foi lá e empatou. Na minha opinião, e eu ouvi ontem a Rádio Itapuã FM, os torcedores entrando, criticando bastante o time do Vitória, não é para tanto. Eu não acho que o Vitória fez um jogo ruim, eu acho que o Vitória teve erros individuais e a escalação do Carpini que eu acho que poderia ser diferente, né? Você tem o Wellington Rato, o jogador que tem a qualidade do Wellington Rato, no banco de reservas, você podendo fazer, colocar mais um jogador no meio de campo, tirando um dos zagueiros, ou saindo do sistema de 3 volantes. Eu não critico os 3 zagueiros, não, porque o próprio técnico Carpini fez isso no Campeonato Baiano, contanto que não tivesse 3 volantes, porque fica muita gente centralizada defensivamente. São 6, porque você tem 3 zagueiros e 3, né, volantes ali, centraliza muita marcação. E aí, time com jogadores de beirada, com velocidade e dribladores, como é o time do CRB, acaba prejudicando, como prejudicou o Vitória. Mas não foi um jogo ruim do Vitória, né? Um jogo de estreia, jogo sempre nervoso numa competição. O Vitória teve as suas chances de gol, acho até que o Vitória teve mais chances claras de gol do que a equipe do CRB. O Vitória poderia sim ter saído com uma vitória no jogo de ontem, lá no Rei Pelé. Então, assim, eu acho que as críticas foram muito mais do que o Vitória merecia pelo jogo de ontem, né? Não é que o Vitória fez um grande jogo, não fez um grande jogo, mas fez um jogo na média, né? Fez um jogo regular ali e o empate terminou sendo um resultado justo para as duas equipes. E com o tempo, o Carpini com certeza vai ajustar essa questão de escalação. Vamos lembrar que no ano passado foi assim. O Vitória fez um primeiro turno muito ruim e depois, com as peças todas à disposição que ele precisava para os momentos certos, ele acabou achando, né, o coletivo, o conjunto da equipe, encaixando as peças nos lugares certos, e o Vitória terminou fazendo um belo segundo turno ano passado e pode fazer esse ano. Ele está ainda conhecendo as características que tem de jogador que nem estreou ainda na equipe do Vitória. Portanto, foi assim que vimos o empate do Vitória em 2-2 contra o CRB ontem no Rei Pelé, na estreia da Copa do Nordeste. Tá bom, galera? Deixa o like aí, ajuda nosso canal, velho.